Só queria deixar aqui também um agradecimento à Ambev, nosso patrocinador oficial, agradecer, super importante, um aporte importante da Ambev no nosso carnaval, então deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso patrocinador Ambev, e teremos lá os 15 mil, como foi dito aqui, 15 mil pessoas vendendo os produtos, né, receberam lá o guarda-sol, a caixa de isopor, os produtos, a maquininha para poder fazer o pagamento. Então, só dessa parceria com a Ambev, só de vendedores que terão no nosso carnaval, são 15 mil famílias aumentando ali a sua renda. Então, está aberto aí, só deixar esse agradecimento. Espera aí. Todos treinados, capacitados, que vão ajudar, inclusive, no Não Se Cale, em todas as nossas atividades, para poder ter um carnaval bacana. O Orlando também lembrando, como bem falou aqui o coronel, a gente vai ter policiais militares a paisano e também teremos os nossos GCMs também a paisano. A gente pode falar da civil também, a gente pode falar com muita certeza, muita tranquilidade. Carnaval mais seguro do Brasil, o maior carnaval do Brasil, o carnaval mais seguro do Brasil, com certeza. A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa. Prefeito, eu não sei se na hora das respostas seria melhor ficar aqui no meio, ou em pé, ou com as cadeiras, que vai responder. A gente começa aqui, eu só peço para falar o nome e o veículo, tá bom? Pode começar, Bia, vai. Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, bom dia a todos. Eu queria perguntar duas coisas sobre o Carnaval. Primeiro, eu queria retomar, que eu perdi, na verdade, as estações de metrô que tem os pontos de água, que eu só anotei duas, acho que Paraíso e República. E, prefeito, como a gente está numa época com muitas mudanças climáticas, chuvas fortes, bastante vento, tem aqueles alertas da Defesa Civil que são novidade, e vai ter muita gente na rua, queria saber se tem uma orientação nesse sentido. Se aconteceu uma chuva atípica naquele momento, a orientação para os foliões, até um trabalho com a polícia, não sei. Obrigada. Perdão, eu falei Paraíso, me enganei nas estações. Vila Madalena, República, Anhangabaú, Barra Funda, Sé. Tudo isso também, claro, disponibilizado para vocês no final. Perdão, ali eu estava correndo e acabei errando. Agora sobre alertas da Defesa Civil. Tem que ficar na frente? Se necessário, teremos para altas temperaturas e para chuvas também durante todo o período. Já neste final de semana, no Carnaval e no pós-Carnaval também, se necessário, serão disparados alertas. A gente pede que todos que forem responder, se puderem ficar no meio do palco. Isso. Estou treinando com a guarda. Pessoal, vamos lá, repetindo então. Se necessário, serão disparados alertas pela Defesa Civil já neste final de semana, como foi disparado esta semana, durante todo o Carnaval. Isso vale para chuvas, com previsão de chuvas muito acentuadas, e também para as altas temperaturas. Vai estar no alerta. Vamos lá. O alerta é um aviso, a gente não é uma intimação. Se o bloco tiver iniciado, está andando, e for ter a chuva, nós vamos avisar. Se previnam, busquem um outro lugar na sua região, pode ter uma precipitação muito forte. O que mais nos preocupa, sendo muito honesto, não é nem a chuva, né? Até porque a maioria dos blocos não tem o histórico de ponto de alagamento, são raios, que pode acontecer nesse período. Então, nós iremos disparar todos os alertas necessários. Só complementando o que o secretário Orlando Morando disse, sobre as chuvas também ao decorrer do bloco, além de ter esse disparo da Defesa Civil, os produtores, os blocos e os responsáveis que estarão presentes vão também fazer um trabalho avisando as pessoas vindo de chuva e a gente, se necessário, um trabalho com gradil também para não ter nenhuma possibilidade de alguma enchente em um dos blocos e as pessoas não terem vazão. Dando sequência aqui, CBN, também, por favor, nome completo. Bom dia, Nadédia Calado, da CBN. Queria perguntar sobre os recursos dos blocos contemplados no edital de fomento, os da semana que vem, se tem dias exatos para o pagamento e, se possível, eu queria também pedir mais detalhes sobre a atuação do Smart Dog, que muita gente não conhece. Os blocos que desfilarão esse final de semana, a partir de hoje e amanhã, começarão a receber esse recurso a partir de hoje. E os blocos que desfilarão a semana que vem receberão esse recurso na semana que vem.
A data exata entre hoje e amanhã, os da semana que vem, segunda, terça-feira, durante a semana inteira. O Smart Dog, como foi dito pelo prefeito, ele é munido, né, monitorado por uma câmera. Esses estarão sendo enviados para dentro do Smart Sampa. Então, vamos lá. Se tiver um condenado dentro de um bloco, que por alguma razão, uma das nossas câmeras ou o drone não pegou, o Smart Dog pode pegar. Ele vai andar dentro dos blocos. Então, ele passa em um bloco, sai, vai para outro bloco, e tem um caráter muito pedagógico também. As pessoas saberem que tem a presença de câmeras monitorando em tempo integral. E um ponto importante, que também vai ser associado ao Smart Sampa, são os homens que tentam a história do não é não. Nós vamos atuar no não é não também. Se a gente perceber alguém insistindo com atos que beiram grosseria, um atentado contra a mulher, as câmaras irão oferecer também proteção através da PM e da GCM. Bom dia a todos, Major Ruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Primeiro, eu só queria esclarecer o número de blocos confirmados. São 601, acredito que a Prefeitura tinha dito que antes eram 700 e pouco, só queria entender o que aconteceu. E uma explicação em relação à hidratação. Pode dizer, então, que todos os blocos terão distribuição de água de graça. E eu só queria entender um pouco melhor sobre esses 18 caminhões-pipa. Eles serão pontos para pegar água ou também eles vão funcionar como jatos de água e em quais blocos? São só nos megablocos ou também nos pequenos? Só uma esclarecida nisso. Tá. Vamos por partes. Eu vou responder a primeira. Se eu esquecer, você me faz a segunda e a terceira de novo, por favor. Primeiro, 767 blocos inscritos. Hoje temos 601 confirmados para desfilar. Isso é algo que é recorrente no Carnaval de Rua de São Paulo, porque inscrição não é necessariamente a confirmação que o bloco se viabilize comercialmente. A Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, os órgãos públicos, eles são responsáveis por estruturar tudo além do trio e do desfile do bloco no dia. O artístico e o trio é do próprio bloco. Claro, além disso, existe o fomento da Secretaria de Cultura, que, lembrando, são R$2,5 milhões para 100 blocos, que o secretário Total Parente já pontuou aqui para a gente, mas essa relação de inscrição e confirmados ela é natural, porque alguns blocos não se viabilizam. A segunda, por favor. Os megatrajetos e blocos do centro. A gente não tem condições de distribuir para todos os blocos, mas todos os megablocos e os blocos do centro, República Santa Cecília, vão receber água. E tinha a terceira? 18 caminhões-pipa. A gente vai ter 2 caminhões da Sabesp que tem a torneira para você, e eles dão um copo para você pegar água, que ficam na concentração do Ibirapuera. Os outros 18 caminhões-pipa, uma parceria da Secretaria de Subprefeituras, com todo o apoio da Sabesp, eles são para refrescar. Então, claro, não vai ter um jato d'água diante da pessoa, mas eles podem, por exemplo, fazer uma sensação dos borrifadores. Você joga para o alto, pode ser para o próprio asfalto, para resfriar o asfalto também. Essa é a ideia de apoio do caminhão-pipa. Aqui mais uma pergunta, por favor. Nome e veículo. Bom dia, eu sou a Letícia Dauer, do G1, e eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria tirar uma dúvida em relação ao público. Até semana passada, a gente estava contabilizando 15 milhões de foliões, né, no Carnaval, mas eu vi que foi divulgado 16. Então, eu queria entender por que aumentou e de que forma vocês contabilizam, né, esse público. E só para confirmar também se é o público de Carnaval de rua ou se vocês somam também o do Sambódromo. E a segunda pergunta é em relação aos gradis. De que forma vocês estruturam, se são usados mais nos megablocos, porque a gente recebeu algumas reclamações de alguns blocos com medo de que os blocos sejam cercados, que tenham um trajeto de alguma forma, enfim, mais cerceados. Por exemplo, no ano passado a gente teve um problema no bloco do Tatuapé, enfim, é um bloco menor, e ele estava todo gradeado e começou a chover muito, as pessoas ficaram ilhadas, não conseguiam sair. Então, eu entendo que num bloco grande faz sentido, mas talvez no menor tenha que ter outro tipo de cuidado. Então, são essas 2 questões. Tá. Sentado aqui, posso? Tá, melhor para mim. Bom, eu vou começar pela última, que é a que eu lembro 100% do que você perguntou. Sobre o bloco do Tatuapé, ele é sim considerado um megabloco. Só megablocos tem o gradil cercando o bloco e o segurança com a GCM revistando na entrada. Por que tem a segurança com a GCM revistando na entrada dos megablocos? Porque arma branca, infelizmente, é algo que os GCMs e os seguranças pegam muito. Esses seguranças, lembrando, são seguranças privados que dão apoio à GCM, à Polícia Militar e à Polícia Civil.
Então, sim, os megablocos serão feitos com gradil, como já foi no último ano, isso não vai mudar, isso é para garantir a segurança do folião. Além da segurança, também tem uma série de questões de fiscalização, etc. Isso colabora para que a gente garanta a segurança, mas no caso de chuva, possíveis enchentes, a gente já tem um trabalho todo feito também com as subprefeituras, Defesa Civil. Caso chova, tem algum risco, a gente vai dar vazão com os gradis. Nossos produtores são os melhores produtores que temos e eles estão 100% inclinados a gente conseguir abrir o gradil rapidamente. Estaremos em loco nos blocos para garantir que isso funcione da melhor forma. As outras perguntas. Claro. Número de foliões, na verdade, não foi que aumentou. O Carnaval de 2024 teve 15 milhões de pessoas. A nossa estimativa para esse ano oficial sempre foi 16 milhões de pessoas. Claro, isso ainda é estimado, porque o Carnaval vai acontecer, mas são números do Observatório de Turismo e da própria Secretaria de Estado do Turismo. São 16 milhões de pessoas estimadas, 4 milhões e meio de turistas, e isso é Carnaval de rua. Não está o Carnaval de Sambódromo incluso nisso. Os 3 finais de semana, pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, 16 milhões de pessoas, 4 milhões e meio de turistas. Ah, turistas. O que é turista? Turista é quem vem de fora da cidade de São Paulo e pernoita na cidade. Quem passa o dia não é turista. Bom dia, Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. Eu só queria entender um pouquinho melhor a parte da hidratação. Vão ser 2,2 milhões de copos nos 8 dias, a gente contando pré, carnaval e pós, e entender melhor a distribuição. Eles vão ser distribuídos em todos os blocos e mais os 158 pontos de distribuição. Eu não sei se ficou claro ou se eu que não compreendi muito bem. Não, tranquilo. A gente tem 2,2 milhões de copos d'água distribuídos nos 3 finais de semana. Quando a gente fala de algo distribuído no Carnaval, a gente está englobando pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval. Para a gente é um evento que dura 3 finais de semana. Os 158 pontos de hidratação são dentro desses mega trajetos e trajetos do centro, que é onde a gente vai conseguir proporcionar a hidratação. São, inclusive, os trajetos que vocês vão ter disponibilizados da apresentação que eu fiz. Tem todos eles. Mas, além do ponto de hidratação ser na concentração e no percurso, em algum ponto no meio do percurso, não na dispersão, porque a dispersão é para dispersar, ela não vai ter o serviço, a gente vai ter volantes também. Então, a gente tem o ponto de hidratação no início, o ponto de hidratação no meio, do meio para o final, e a gente tem também pessoas distribuindo para as pessoas conforme elas passarem. Não, os bebedouros são nas 5 estações de metrô e nos caminhões da Sabesp no Ibirapuera, fora da concentração. Ao lado da concentração serão os bebedouros. Esse ponto de distribuição de água é o copinho, a pessoa vai e pega o copinho. Bom, boa tarde, bom dia. Meu nome é Gabriela, sou do BNU São Paulo. E a minha dúvida é em relação ao sambódromo do AMB, que esse ano eu vi que a SP Tours fez uma vistoria lá e apontou algumas inadequações relacionadas à infiltração, alguns outros problemas. Eu queria saber se isso já foi resolvido e como, por favor. Tá. Sobre a estrutura do sambódromo, sim, a concessionária deixou de atender alguns pontos, isso há um mês. Notificamos a concessionária antes do prazo para receber uma multa, então ela não foi multada porque estava no prazo, ela resolveu a pista. Então o Carnaval do Sambódromo vai acontecer sem nenhum problema, a pista está 100% pronta, não só a pista, a manutenção no entorno. A gente foi com o CRE lá, com os principais órgãos de engenharia, e ela está aprovada. Mas sim, existiu isso, nós notificamos a concessionária entregou o serviço e o Carnaval do Sambódromo está 100% à disposição para os desfiles. Isso, inclusive, em relação às possíveis chuvas, tem essa preocupação? Com certeza, em relação às chuvas também, a gente já teve chuvas muito fortes no Carnaval do Sambódromo. Nossa equipe sempre atua lá em loco, a equipe que cuida da estrutura do Sambódromo em parceria com a GL da SP Tours mora no hotel enquanto acontece o Carnaval do Sambódromo, então a gente tem tanto a pista aprovada e aprovada pelos órgãos de engenharia, quanto também uma atuação nossa em relação a qualquer grande chuva. E também, claro, destacar muito a Liga das Escolas de Samba, que nos ajuda em todo esse trabalho, e eles conhecem como ninguém a pista para dar para a gente todas as instruções. Obrigada.
Leandro, da revista Fórum. São duas questões sobre mobilidade no Carnaval. A primeira é que o secretário citou sobre as linhas noturnas, mas a gente tem reparado nos últimos anos que essas linhas elas não têm nenhum reforço no período de Carnaval, né? Então, você tem linhas como, por exemplo, Terminal Parque Dom Pedro Noturno, que passa ali na Cruzeiro do Sul, perto do Sambódromo, que o intervalo é 40 minutos de madrugada, e isso não muda no Carnaval. Então, a primeira questão é se a Prefeitura está vendo se vai haver um reforço no sistema noturno, que, inclusive, foi um pedido da vereadora Kate Lima, que eu não sei se foi comentado pelo prefeito, né, então, sobre o noturno. E outra questão é sobre a dispersão dos blocos, né, se é previsto ter um reforço de transporte público para a dispersão dos grandes blocos, que também a gente não tem visto acontecer. Por exemplo, nos domingos, que os intervalos são grandes, né, por exemplo, na região da Marquês de São Vicente, todo ano a reportagem flagra milhares de pessoas aguardando o ônibus, e quando vem um ônibus, ele não dá conta nem de 5% de quem está esperando. Então, se tem uma previsão desse reforço, e se nos domingos a gente vai voltar a ter a tabela de sábado, que é o que estava ocorrendo até dezembro, né, de você ter aos domingos de tarifa zero, mais ônibus, porque desde as últimas semanas voltou a ter a tabela clássica de domingo. Então, se no Carnaval a gente vai ter a volta da tabela de sábado para operar no domingo. Aproveitando de trás para frente, lembrando que nós temos o programa Tarifa Zero na cidade de São Paulo. Nos domingos, tanto no final de semana do Carnaval e no pós-Carnaval, no domingo a gente mantém o programa Tarifa Zero. Isso inclui, inclusive, as linhas específicas que vão atender o Sambódromo durante esse período. A gente tem como meta fazer todo o atendimento à população por meio do transporte coletivo, em complemento ao transporte metroferroviário da cidade de São Paulo e os demais meios de locomoção, seja táxi, seja aplicativo na cidade de São Paulo. Nós temos toda uma atenção por parte da operação da São Paulo Transporte em acompanhar o desenvolvimento dessa dispersão que vai ocorrer a partir do final dos horários do bloco, tendo uma atuação efetiva sobre esses locais, já que tem a presença efetiva de agentes da Secretaria e da empresa nesses pontos para fazer esse reforço específico, que se houver necessidade, mas a gente reforça que todo o atendimento do sistema de transporte coletivo ele vem sendo trabalhado sempre dentro da capacidade e da demanda de usuários que a gente tem, especialmente nos finais de semana. É uma preocupação nossa da cidade de São Paulo em fazer essa atuação atual e presencial em toda a cidade de São Paulo, não só nos locais de bloco, mas como um todo na cidade de São Paulo. E isso vem sendo trabalhado tanto pela equipe da São Paulo Transporte como nas concessionárias de transporte coletivo. Elas vão estar sempre atuantes e na preparação para a eventual necessidade de alguma adaptação específica por conta da dispersão. Faltou alguma pergunta? Ok. Nós temos mais uma pergunta sobre Carnaval e depois alguns assuntos fora da agenda. Aqui vamos para a TV Globo. Pode fazer as suas duas, Indianara. Boa tarde, eu sou a Indianara, da TV Globo. Minha primeira pergunta sobre o Carnaval é com relação ao trajeto dos blocos mesmo. Ele foi pensado de maneira a evitar áreas de alagamento, já que a gente está tão preocupado com a questão das chuvas, né? São trajetos em que são áreas de menor risco com relação a isso. E caso essas chuvas fortes venham, existe a possibilidade, eu sei que o prefeito já comentou sobre isso anteriormente, mas existe a possibilidade de que esses trajetos e esses horários dos blocos sejam ajustados ou até mesmo cancelados por conta disso? Bom, primeiro, sobre os trajetos. Existe um trabalho todo da CET com todos os órgãos em conjunto, então nós, as PETURES, PM, Polícia Civil, GCM, etc., subprefeituras, claro, para a definição dos megatrajetos, que são os locais onde, por exemplo, não são próximos de hospitais, não afetam negativamente a vida de sociedade, e sim, principalmente a Secretaria de Subprefeituras orientou muito na relação de serem espaços que têm menos risco de enchente, a gente está bem atento a isso. Sobre mudança de horário, cancelamento de algum bloco, algo do gênero por conta das altas temperaturas, não há nenhuma possibilidade de mudança de horário. Tá? Faremos a hidratação no tempo que dá. Para se ter ideia, quando o horário foi para as 18 horas, isso é dado da PM, a redução de furtos e roubos, a redução de ocorrências foi de
quase 50%, em torno de 50%. Então, é algo que não vai mudar, vai continuar sendo às 18. Mas nenhum bloco será cancelado também por conta disso. Por isso, até que a gente pensou, capitaneados pelo prefeito, no maior plano de hidratação do país. Posso fazer a próxima? Isso. Eu tenho uma outra pergunta, agora seria mais diretamente para o prefeito, que é com relação ao Jardim Pantanal, né? Foge um pouco, aliás, foge totalmente da questão do carnaval, mas é que a gente tem acompanhado também essa situação das famílias ali no Jardim Pantanal, que sofreram também com as chuvas, e recentemente, né, ontem, ainda algumas famílias disseram que tiveram as casas ali removidas, e também algumas foram multadas, acho que havia um anúncio de multa de até R$5.000, que elas teriam que sair dali. Existe um plano de para onde essas famílias podem ir ou devem ir, né? Como que a prefeitura vai agir diante disso? A legislação ela fala com relação à questão da construção, não só no Pantanal, mas qualquer local que tenha uma construção ilegal, irregular, em área de risco, que a prefeitura ela deve agir, não seria diferente no Pantanal. Lógico que agora a gente tem um foco muito no Pantanal por conta dos alagamentos que aconteceram lá, mas são atividades e ações ordinárias, rotineira da fiscalização, tanto dos fiscais da Prefeitura como da Guarda Civil Metropolitana. Lá, os dois que foram demolidos não tinham ocupação, não tinha gente morando. E se estão dentro de uma área de risco, lógico, é função e obrigação do poder público você não permitir uma construção numa área de APP, e ainda mais sabendo que se tiver ali alguém e tiver uma chuva forte, é uma área de alagamento. Os outros dois foram notificados, até porque a gente tinha lá uma informação de comércio do que era, Edson? De transbordo irregular. Inclusive, ontem foram apreendidos lá quantos caminhões? 3 caminhões que jogavam entulho lá. Então, às vezes, a gente tem muita informação, que às vezes as pessoas... Tem um rapaz lá que foi candidato do PSOL, fez um vídeo totalmente... descontextualizado, né? Então o que tem de fato é uma ação do poder público instruído por SEI, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informação, com todas as ações, notificações e atuação do governo, lembrando que ali a gente tem uma área onde as pessoas estão muito próximas do rio Tietê, e a gente vivenciou esses dias aí os problemas de alagamento naquela região, então merece da nossa parte uma atenção especial com relação à segurança daquelas pessoas e também de combater de forma muito incisiva a prática de crime que tem ali muito constante, que vai acabar agora, isso vai acabar, que é de usar aquele local para eles jogarem terra e entulho. Tanto é que, como está aqui o secretário Orlando falando, ontem foram presos 3 caminhões, e nós vamos instalar lá uma inspetoria da Guarda Civil Metropolitana Ambiental ali dentro. Até o Orlando pode falar, eu pedi para você ir lá ontem, não sei se já está tudo certo. Complementa, então, para a Indaiara, já isso, por favor. Indaiara, só complementando, além disso, aquele desfazimento é numa área invadida. As pessoas que estavam construindo aquele local não são proprietárias do terreno. Então, é uma invasão em APP, em um local de transbordo irregular de entulho, e as pessoas estavam se servindo de fazer uma construção irregular. Então, o poder público atuou legitimamente dentro da lei. O prefeito determinou, nós já identificamos 2 possíveis endereços, tem uma reunião amanhã que eu vou apresentar os 2 locais possíveis para ter uma inspetoria da GCM, levando mais segurança para toda aquela comunidade, mais proteção ambiental, considerando a ocupação que hoje, que ocorreu ao longo de muitos anos às margens do rio Tietê. É possível, prefeito, após a sua autorização, 30 dias a inspetoria está funcionando já. Porque a gente está preparando, ainda era lá, um decreto de congelamento. Nós não vamos permitir que entrem caminhões com material de construção. É algo que a gente vai ter que agir de forma muito rígida, porque as pessoas, é uma área de invasão, construir casa dentro do rio para depois acontecer o que aconteceu, né? Então, aquilo que foi durante muito tempo, de uma certa forma, permitido ou não teve uma atuação coerente da administração, a gente vai agora resolver. Então, vai ter 24 horas o monitoramento da Guarda Civil Metropolitana, vamos ter uma inspetoria especial ali do Pantanal, não vamos permitir que caminhões com material de construção sequer cheguem lá para deixar o material e que eles façam construção em área de invasão e de risco para a vida deles. Então, só destacar isso,
e pedir a compreensão de vocês com relação à questão da colocação da informação. A gente tem ali o vídeo de um cara que foi candidato pelo PSOL, descontextualizando, e o que, na verdade, a gente fez é o que deveria ser feito, e é o que vai continuar sendo feito. Legalidade, não permitir construção e invasão, principalmente numa área de risco que a gente tem tantos problemas. De para onde essas famílias devem ir, os locais que elas devem procurar? Olha, ali a gente não tinha famílias morando nesse local, por isso que foi feito o desvazamento. Se tivesse famílias morando, a gente não poderia fazer. Independente disso, a gente está com a nossa Secretaria de Assistência Social sempre acompanhando. Então, o que acontece? Eles fizeram lá uma armação e põem lá um sofá, põem uma cadeira, mas não tinha ninguém morando, né? Então, é bom você perguntar, a gente poder ter essa conversa com vocês, a imprensa, para a gente poder transmitir para as pessoas a realidade e também as nossas dificuldades do dia a dia, né, de estar lidando com isso, com pessoas que querem também se dar desperto, construir, para ter, né, ali algum benefício dentro da ilegalidade. A gente quer trabalhar dentro da legalidade. Então, não tinha nenhuma família morando, os outros 2 lá estão sendo notificados e a ação foi principalmente para combater um descarte irregular. E a gente, se você quiser, a gente tem muitas fotos de drone, inclusive, com áreas que foram totalmente aterradas, né, áreas que eram áreas de várzea, que jogaram terra, e depois as pessoas vão constrói barracos em cima. A gente não pode permitir isso, até pela segurança das próprias pessoas, né? Para encerrar, a gente tem uma última pergunta, também é um assunto fora da agenda, a CBN, que é do serviço de aplicativo. Por favor. Prefeito, gostaria de pedir um comentário do senhor a respeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, favorável ao retorno do transporte de passageiros por moto de aplicativo e que diz que a Prefeitura não teria competência para fazer essa suspensão que está em vigor nesse momento. Ainda bem que a decisão não é dele, né? E com todo respeito e carinho ao subprocurador, mas ele está absolutamente equivocado na colocação dele. Não existe legislação federal, como ele diz, que autoriza esse tipo de transporte. Ele está confundindo o mototáxi com serviço de aplicativo. É como você falar que o Uber é igual o taxista, né? Não precisa nem ser juiz, promotor, bacharel, para você saber que uma coisa é o transporte por aplicativo, que é o Uber 99, outra coisa é o taxista, que tem placa vermelha, é a prefeitura, né, que tem taxímetro, né, muito claro para todos nós que é diferente. Não seria diferente o caso das motos, né? A gente não tem o mototáxi, que aí é uma outra legislação, como a gente tem para o taxista, como tem para o motorista de aplicativo de carro, e de que na lei federal diz muito claro que você tem uma autorização para quem está no artigo 11A e 11B, para quem tem a carteira de habilitação B. A moto é A. Então, com todo o carinho, todo o respeito ao procurador, acho que ele vai agora ter a oportunidade de receber por parte da Prefeitura mais informações. A gente já fez, talvez ele não tenha lido, nós vamos colocar mais informações para ele, destacar com canetinha amarela, de que a legislação federal não permite, não autoriza, né? Então, eu lamento que não tenha considerado a realidade da legislação federal. Ele está sendo induzido a erro, porque essas empresas estão colocando que existe essa autorização, que ela não existe, tanto é que a gente tem uma decisão judicial, né, com relação à questão do decreto que proíbe, e lamentar também a não percepção de algo maior, né, que a gente sempre fala daquela situação de que em qualquer situação você sempre deve colocar na sua avaliação o princípio da proteção da vida das pessoas. Quando a gente tem 403 mortes em 2023, vai para 483 mortes em 2024, mesmo tendo faixa azul, mesmo não tendo transporte de passageiro em moto, não dá para não se considerar isso, né? A gente espera de todas as pessoas, e principalmente do servidor público, né? E o Ministério Público é para isso, né? Para defender o interesse público, que tenha pelo menos um pouco de sensibilidade. Então, até peço desculpa aqui por eu estar falando de uma forma talvez um pouco que não seria o ideal para quem é o prefeito de São Paulo, mas é algo que me machuca, porque a gente está acompanhando a quantidade de acidentes, a gente vai no hospital, tem sempre as pessoas arrebentadas, a gente vai no centro de reabilitação, está cheio de gente fazendo reabilitação, e, infelizmente, um tema tão sério, que está falando da vida das pessoas, às vezes passa por alguém que não tem amor ao próximo, não tem uma percepção, e não tem uma leitura profunda da legislação, e não tem uma leitura profunda do amor ao próximo, que é preservar a vida. Ok, muito obrigada. E agora, para fechar junto com a gente,
Mais uma vez, o nosso Smart Guard, o nosso Smart Dog, agradecendo o prefeito, todos os secretários, todos os presentes, imprensa. Bom dia a todos. Vem cá. Vem cá. Vocês fiquem sentados aí, é só para fazer uma imagem. Pessoal aqui. da plateia, por favor, eu peço que permaneçam sentados. Vem para cá. Isso, aqui, para, senta. Isso. Dá tchauzinho para eles. Tchauzinho. Não, senta. Ah, isso. Muito obrigado a todos vocês. Nosso Smart Sampa vai estar lá com a nossa câmera de reconhecimento facial para poder ajudar na segurança, né, e a gente poder também demonstrar que a tecnologia é algo fundamental, destacando que a gente vai chegar agora, até amanhã, eu acho que a gente chega em 700 foragidos presos e reafirmo sem dar um tiro, né, o que a tecnologia tem feito de importante na segurança, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Metropolitana. Então, tecnologia é tudo que a gente está fazendo para melhorar a segurança da nossa cidade. Obrigado. Dá tchau aí. Valeu, gente. Um abraço.